Hoje nossa aula será sobre membrana plasmática. Bom, a membrana plasmática é uma finíssima estrutura que envolve a célula com duas funções primordiais: isolar a célula do meio externo, controlar a entrada e saída de substâncias da célula. Ambas as funções com a finalidade de manter a homeostase intracelular, o equilíbrio do meio interno da célula, e assim favorecer que as suas funções sejam executadas de forma ótima. Eu trouxe aqui uma figura para a gente que dá uma visão mais ou menos panorâmica, né, das funções da membrana plasmática. Então a gente tem aqui entrada de substâncias, aqui também entrada de substâncias, produção de ATP, né, para que ocorra a entrada de alguma substância, então o ATP promovendo a entrada dessa substância. Dentro da membrana, vários tipos de proteína e outras proteínas de sinalização e comunicação. Interessante que nesse aqui a gente está vendo a função de transporte seletivo, né? A proteína interna, ela não está querendo deixar essa proteína entrar, tanto na 1 quanto na 2. Nesse caso, não existe a necessidade de deixar ou não a proteína entrar. Mas, como o transporte acontece contra um gradiente de concentração, a gente precisa de ATP. Aqui no 3 é sinalização. Então, as moléculas intra e extracelular se comunicam para permitir ou não a entrada. E as proteínas A, B e C fazendo sua função de ancoragem. É só um panorama geral. Bom, qual a função da manutenção da constância do meio intracelular? No primeiro slide a gente viu que as funções da membrana, tanto de permeabilidade seletiva, né, de selecionar o que entra e o que sai, e de isolar o meio interno do meio externo, são funções com a finalidade de manter a homeostasia do meio, o equilíbrio, a constância do meio intracelular. E para que manter essa constância? Para favorecer o funcionamento, o crescimento e a multiplicação celular, para permitir apenas a entrada de substâncias úteis à célula e para eliminar as substâncias que são desnecessárias ou tóxicas à célula. Então, só voltando aqui, o meio celular ele tem que oferecer condições ótimas para que essa célula funcione corretamente. E a membrana plasmática, ela vai atuar nesse sentido. Bom, receptores de membrana. A membrana, ela vai possuir receptores que geralmente são proteínas integrais e específicas para cada tipo de ligante. Então, a função dessas proteínas é de reconhecimento. Elas ficam lá na membrana, elas geralmente são proteínas integrais, ou seja, elas atravessam a membrana de um lado ao outro, e a sua parte que fica em contato com o meio extracelular tem essa função de reconhecimento. Esse reconhecimento pode ser um reconhecimento de outra célula, de moléculas, de vírus, de hormônios. Quando ocorre o reconhecimento dessa proteína por essas moléculas, outros tipos de células, vírus ou hormônios, ela vai imediatamente emitir uma resposta para o interior da célula,
geralmente ocorre uma reação em cascata, ou seja, uma série de reações químicas consecutivas que podem culminar em contração, movimento celular, inibição ou estímulo de secreção, síntese de anticorpos, proliferação celular, entre outros. Tá? Então, essa é a função desses receptores de membrana: reconhecer e emitir um sinal para que a célula responda dessas formas que eu falei aí. Aqui a gente tem um exemplo, 3 exemplos na verdade. Uma célula muscular cardíaca, quando a molécula de acetilcolina ela se liga ao seu receptor específico na membrana da célula muscular cardíaca, ocorre um processo de sinalização que desencadeia uma resposta interna, como eu falei, uma série de reações químicas em cascata, e então a célula responde. De que forma? Diminuindo a taxa e a força de contração. Esse é o efeito da acetilcolina na fibra muscular cardíaca. Na célula da glândula salivar, a gente tem aqui o que? Também uma proteína receptora e uma molécula X. Quando essa molécula se liga a essa proteína da célula da glândula salivar, ela estimula a secreção de saliva por essa glândula. E o exemplo C vai mostrar a célula muscular esquelética, que a gente está vendo aqui uma molécula, ela se ligando também ao seu sítio ativo no receptor e promovendo como resposta a contração muscular. Na membrana também podem existir sistemas enzimáticos acoplados, como, por exemplo, na respiração celular nós temos a cadeia de transporte de elétrons. Esses componentes da cadeia de transporte de elétrons estão localizados na membrana interna da mitocôndria e em algumas bactérias que realizam fotossíntese na face interna da membrana celular delas. Então, muitos sistemas enzimáticos vão se encontrar acoplados à membrana, possibilitando o quê? Possibilitando uma ordenação sequencial da atividade de cada enzima. E isso vai fazer com que ocorra aumento da eficiência do sistema. Tá bom? Com relação à composição química da membrana, as membranas celulares elas são constituídas principalmente por lipídios, proteínas e carboidratos. E esses 3 componentes vão se distribuir na membrana em proporção variada. Vai depender do tipo de membrana. Hoje eu tô que tô, hein? Por exemplo, as membranas da bainha de mielina vão ter uma concentração de lipídios de aproximadamente 80%. Por quê? O que é a bainha de mielina? A bainha de mielina é uma membrana que recobre as fibras nervosas e tem papel de isolante térmico. Então, quanto mais lipídios, né, que são substâncias apolares, maior é o isolamento térmico. Isolante elétrico, desculpa. É o isolamento elétrico. O impulso nervoso vai passar pela fibra nervosa e não vai se dissipar, porque existe essa membrana chamada de bainha de mielina que tem essa função de isolante elétrico. É como se fosse a borracha do fio elétrico que a gente tem na nossa casa, o fio da televisão, o fio do fogão, da geladeira, do computador. Né? Aquele plástico, aquela borracha que envolve as fibras de cobre
carregam a energia elétrica têm função de isolamento elétrico. Tanto é que se esse fio estiver partido e a gente entra em contato com a parte metálica que realiza a transmissão da eletricidade, a gente toma choque. Então, a bainha de mielina tem essa mesma função. E a gente vai ter uma concentração maior de lipídios justamente por isso, porque os lipídios, por serem substâncias apolares, têm essa capacidade de isolamento elétrico maior. Então, 80% da bainha de mielina da membrana, né, da bainha de mielina, é formada por lipídios. Já a membrana interna da mitocôndria, que a gente não tem tanta necessidade de isolamento, né, vai conter apenas 25% de lipídios. A gente vai ter uma proporção bem maior de proteínas, porque a cadeia de transporte de elétrons, né, e o alto metabolismo dessa membrana vai requerer que a gente tenha mais proteínas. Então aqui a gente tem a bicamada fosfolipídica, essa estrutura básica chamada de mosaico fluido, proteínas imersas nessa bicamada lipídica e carboidratos ligados tanto a proteínas quanto a lipídios. Esses carboidratos, quando eles se ligam às proteínas de membrana, nós temos glicoproteínas. Quando se ligam aos fosfolipídios, glicolipídios. E entre os fosfolipídios da bicamada, nós vamos ter moléculas de colesterol, que também vai variar a proporção dela de célula para célula. Esse é o modelo do mosaico fluido, lançado, né, por Singer e Nichols por volta de 1972. Eles descobriram que essa seria a estrutura da membrana plasmática. Como eu já expliquei, uma bicamada lipídica com moléculas de colesterol incrustadas nessa bicamada, bem como proteínas também incrustadas nessa camada, e carboidratos ligados tanto a proteínas quanto as moléculas de fosfolipídio. O nome mosaico fluido é porque essas proteínas, elas, se a gente olhar de cima, elas parecem mosaicos, vão dar um aspecto de mosaico, né, na membrana. Bom, os lipídios das membranas são moléculas longas, né, os fosfolipídios, que vão possuir uma extremidade hidrofílica, que é a bolinha aqui, a cabeça, né, do fosfolipídio, e uma cadeia, uma cauda hidrofóbica, que é aqui o amarelinho. As macromoléculas que apresentam essas características de apresentarem uma região hidrofílica e, portanto, solúvel em meio aquoso, e uma região hidrofóbica, que é insolúvel em água, são chamadas de anfipáticas, certo? Porque tem uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica. Então, esse é o aspecto dos lipídios, dos fosfolipídios, que formam a bicamada lipídica da membrana. Bom, esses fosfolipídios, como eu falei, eles vão ter uma cabeça polar, né, que vai manter a água e os sais no interior da célula. Vai ter uma cauda hidrofóbica, uma cauda apolar, que é solúvel, como o próprio nome está dizendo, apenas em gordura. E vai manter a água do lado de fora da célula e vai auxiliar na fixação das proteínas de membrana, que são anfipáticas.
Então, entre os fosfolipídios mais frequentes na nossa membrana, a gente vai encontrar os fosfoglicerídeos, e aí a gente vai ter vários tipos de fosfoglicerídeos: a fosfatildilcolina, a fosfatidiletolamina, a fosfadilserina e a fosfatidiltreonina. Fosfatidiletolamina, fosfatidilserina, fosfatidiltreonina e fosfatidilcolina. E também os esfingolipídios. E claro, né? A gente vai ter também o colesterol, mas o colesterol não é um tipo de fosfolipídio. Por que os fosfoglicerídeos e os esfingolipídios são chamados de fosfolipídios? Porque vão apresentar um grupo fosfato na sua composição química. Bom, a gente vai ter também um outro constituinte anfipático muito importante, que são os glicolipídios. São lipídios associados a moléculas de carboidratos. Tá bom? Os glicolipídios mais abundantes nas células animais são os glicoesfingolipídios. Eles determinam, por exemplo, os grupos sanguíneos ABO. São componentes de muitos receptores da superfície celular. Então, os grupos sanguíneos humanos ABO são determinados por glicoesfingolipídios, são proteínas de reconhecimento. As unidades monossacarídicas vão atuar como pontos de reconhecimento, como eu falei para vocês. Bom, com relação ao colesterol, primeiro, ele só está presente em células animais. Então, quando está escrito lá no óleo vegetal, no óleo de soja, no óleo de milho, no óleo de girassol, sem colesterol, é óbvio, tá? Porque não existe colesterol nas células vegetais. Como é um óleo vegetal, óbvio que não vai haver colesterol. A função do colesterol é modular a fluidez da membrana plasmática. Então, ou seja, quanto maior a concentração de colesterol, menos fluida vai ser a membrana. As membranas das células procarióticas também não contêm esteróis, né? Nem colesterol, nem outros esteróis, salvo raras exceções. Na célula vegetal a gente não tem colesterol, mas a gente tem outros tipos de esteróis. Bem, apesar de alguns lipídios influenciarem na atividade da membrana, a atividade metabólica das células, né, da membrana, na verdade, vão depender principalmente das proteínas. É por isso que em organelas como as mitocôndrias, onde o metabolismo é muito intenso, a gente vai ter uma predominância de proteínas e não de lipídios. Cada tipo de membrana tem suas proteínas características. E essas proteínas características são as principais responsáveis pelas funções da membrana daquela célula. Que é claro, a membrana daquela célula vai ter uma função compatível com a função da própria célula. As proteínas de membrana, elas são classificadas de acordo com a facilidade de serem extraídas. Ou seja, elas podem ser classificadas em dois grandes grupos: integrais ou intrínsecas e periféricas ou extrínsecas.
Então, as proteínas integrais, é óbvio, a gente consegue ver como elas estão. Elas varam a bicamada lipídica de um lado a outro. Elas são mais difíceis de extrair. Por isso elas são chamadas de integrais ou intrínsecas. E as periféricas, que não atravessam a membrana, a bicamada lipídica, são mais fáceis de extrair. As integrais são mais difíceis de extrair. Como as integrais elas estão firmemente aderidas, né, associadas aos lipídios da bicamada lipídica, elas só podem ser separadas com técnicas drásticas, como, por exemplo, o emprego de detergentes, né? Se a gente utilizar detergente, a gente consegue. Já as periféricas, elas são facilmente arrancadas desses lipídios da bicamada, simplesmente se a gente usar solução salina. Bom, vamos falar um pouquinho das proteínas integrais. Elas correspondem a 70% das proteínas da membrana plasmática. E a gente pode falar que a maioria das enzimas da membrana, as glicoproteínas, são responsáveis pelos grupos sanguíneos, MN, são proteínas de transporte, são receptores de hormônios, receptores de fármacos, entre outros. Tá bom? Então, algumas das proteínas integrais elas vão atravessar inteiramente a membrana, como eu falei, provocando saliências em ambas as superfícies da membrana, tanto do lado interno quanto do lado externo. Podem também ser chamadas, portanto, de proteínas transmembrana, já que atravessam a membrana de um lado a outro. Então, a gente tem aqui do lado funções desempenhadas por alguns tipos de proteína integral. A proteína de canal, a proteína carreadora, a proteína receptora e a proteína de reconhecimento. Na proteína de canal, a proteína de canal ela vai permitir que certas moléculas e íons atravessem a membrana livremente. A proteína carreadora, ela vai ter a função de também realizar o transporte, mas ela vai ter um sítio específico para algumas moléculas e íons. E ela muda a conformação para poder realizar esse transporte. A proteína receptora, ela vai permitir a ligação com certas moléculas sinalizadoras, que podem ser hormônios, fármacos ou neurotransmissores, que vão desencadear processos celulares, né? Aquela resposta que a gente viu no início da aula. E as proteínas de reconhecimento são proteínas que permitem que uma célula reconheça outra e interaja com ela. Né? Se for uma célula, por exemplo, de um transplante, né? A pessoa realizou um transplante. Quem pode reconhecer aquele tecido como um intruso, justamente por conter glicoproteínas de reconhecimento, são essas glicoproteínas de reconhecimento que olham e falam assim, opa, essa célula do fígado não é minha, e aí ataca, né? Manda o sinal para o sistema imunológico e fala, tem intruso aqui. E o sistema imunológico ataca o órgão transplantado. Por isso, quem é transplantado tem que eternamente tomar medicamentos que sejam inibidores da rejeição. Existem proteínas transmembranas que elas varam a membrana, elas atravessam a membrana de uma vez só, como se fosse... Elas podem até ter dobras, mas elas atravessam de uma vez só. São chamadas de proteínas transmembrana ou proteínas integrais de passagem única. Mas algumas, elas passam pela membrana várias vezes. Olha, aqui ela está passando uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas é uma única proteína. Essas são chamadas de proteínas transmembranas de passagem múltipla. Aqui nós temos proteínas periféricas. Aqui a gente tem um glicolipídio, aqui uma glicoproteína.
Bom, vamos falar agora de proteínas periféricas, né? Essas proteínas, como a gente já falou, elas se prendem à parte interna ou externa da membrana de forma menos difícil de ser arrancada, né? Com solução salina a gente consegue arrancar. Elas não atravessam a membrana de um lado ao outro. E elas frequentemente fixam-se, né, a moléculas glicosiladas de fosfatidil-inositol. São essas aqui que a gente já viu. Bom, falando agora da membrana, vamos falar de algumas características dela. Primeiro, a membrana plasmática ela é assimétrica. Então, essa assimetria que existe entre as duas faces da membrana plasmática, tanto na composição de lipídios como na composição de proteínas, por exemplo, na proporção entre elas, né, existe. Então, na membrana dos eritrócitos, que são as nossas células que vão originar as hemácias, carreadoras de O2 e CO2, a camada lipídica externa é mais rica em fosfatidilcolina, por exemplo. Enquanto na camada lipídica, em contato com o citoplasma, vão predominar fosfatidiletanolamina e fosfatidilserina. Então, só por isso a gente pode concluir, só com esse exemplo a gente pode concluir que as duas faces da membrana são diferentes, química e eletricamente. Né? A gente tem uma voltagem elétrica diferente, tanto do lado interno quanto do lado externo, e isso é medido em milivolts. Então, a face externa ela vai possuir carboidratos que a interna não possui. Né? Nas extremidades das proteínas integrais, a gente vai ter moléculas de carboidrato ligadas a essas proteínas, que vão formar o glicocálix, que a gente vai ver daqui a pouco. E na face interna a gente não vai ter esse glicocálix. A face interna, como eu falei há alguns segundos atrás, ela é negativa em relação à externa, por conta da abundância de um fosfolipídio chamado fosfatidilserina. Isso torna ela, se eu não me engano, ela é menos 70 milivolts negativa em relação à face externa. E as proteínas periféricas, elas têm uma concentração maior na face interna do que na face externa. Então, todos esses itens que a gente citou comprovam que a membrana plasmática ela é assimétrica. Aqui a gente tem um esquema para a gente entender. Então, aqui a face extracelular, né? E aqui a face intracelular. A bicamada lipídica, o colesterol aqui, entre esses fosfolipídios, carboidratos ligados aos fosfolipídios. E a gente vai ter uma concentração maior de fosfatidilcolina, esfingomielina, glicolipídios e colesterol no espaço interno. E uma concentração maior de fosfatidilserina, fosfatidil-inositol e fosfatidil-etanolamina na face interna, tá? A gente colocou aqui de vermelhinho para a gente ter uma noção da quantidade, né? Claro, uma ilustração. Mas a gente vai ter aqui, ó, fosfatidilcolina, esfingomielina, maior quantidade, aqui a gente tem menos, glicolipídios, colesterol, muito mais na face externa. Na face interna a gente vai ter fosfatidilserina, que é o verdinho mais claro, fosfatidil-inositol, que é o verdinho mais escuro, e fosfatidil-etanolamina, que é o amarelinho. A fosfatidilserina e o fosfatidil-inositol são
fosfolipídios de carga negativa. Então, essa carga ela é extremamente importante, né? Essa diferença de potencial da membrana é extremamente importante porque vai interferir na ligação com proteínas, no transporte que a gente vai ver mais na frente, principalmente na bomba de sódio e potássio, e nos processos de sinalização celular. Falamos do glicocálice, mas não detalhamos ele, vamos detalhar agora. O glicocálice é uma região rica em carboidratos ligados a proteínas ou a lipídios, ou seja, uma região rica em glicolipídios e glicoproteínas. Ela vai se localizar na extensão externa da membrana. Em sua maior parte, esse glicocálice é uma extensão da membrana e não uma camada separada, tá? E aí ele é constituído por porções glicídicas das moléculas dos glicolipídios da membrana plasmática e por glicoproteínas integrais da membrana absorvidas por secreção. Também podem ser constituídos por proteoglicanas. O glicocálice ele vai variar de um tipo celular para outro, óbvio. E também na mesma célula ele pode variar a sua funcionalidade. Então, o glicocálice que se apresenta em alguma região funciona de um jeito, o glicocálice de outra região funciona de outro jeito. A sua composição não é estática, né? Vai variar de um tipo celular para o outro, como eu falei. Então, aqui eu tenho o esquema do glicocálice ou glicocálix, citoplasma, membrana plasmática, e essa região onde a gente vai ter um aglomerado de glicoproteínas e glicolipídios relacionados a reconhecimento celular, reconhecimento de micro-organismos, ligação de anticorpo, sinalização enzimática, hormonal, reconhecimento de micro-organismos. E falando em reconhecimento celular, numerosas evidências demonstram que a superfície celular é dotada de especificidade. E essa especificidade ela é responsável pelo reconhecimento mútuo entre as células, né? Como é que uma célula do fígado sabe que a colega do lado dela é do fígado? Como é que a célula do rim sabe que a colega do lado é do rim? Então, é a partir desse reconhecimento, fruto dessa especificidade, que as células estabelecem certos tipos de relações. Como isso foi comprovado? Foi feito um cultivo de células, onde os cientistas eles cultivaram células hepáticas e renais, primeiro separadamente, depois misturaram em meio líquido e submeteram a uma agitação. E depois deixaram em repouso. E o que foi observado depois de algum tempo? Que as células hepáticas se agruparam e as células renais também se agruparam. Ou seja, de alguma forma elas se reconheceram.